Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial Bastidores do Marketing Jurídico. Eu sou Maria Helen Romero. Eu sou Rafael Maia, muito prazer. Nós somos os sócios fundadores da Tá Ligado Comunicação, uma agência de marketing jurídico dedicada a desenvolver estratégias de marketing para escritórios de advocacia. E hoje estamos começando mais uma série especial aqui dos nossos encontros aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página no LinkedIn. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios dessa série, em que a gente vai trazer conceitos fundamentais para que as suas estratégias de marketing impulsionem os resultados do seu escritório. Então, se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E se você está assistindo a gente pelo LinkedIn, já segue aqui a nossa página, porque estaremos aqui pelas próximas semanas aí fazendo esses encontros em que a gente preparou conteúdos especiais aí para reconectar as estratégias, as melhores práticas de marketing, certo? Exatamente. Eu estava até na dúvida se a gente já dava um spoiler do que vai vir aí em relação ao futuro, mas acho que a gente pode ir falando hoje do tema central da nossa conversa e conforme for a gente já faz um convite para as pessoas. Mas... No final aqui do nosso bate-papo a gente já vai trazer um spoiler do que vai rolar aí, enfim, depois desses nossos encontros do Bastidores de Marketing Jurídico. Bom, só para contextualizar, porque a Tá Ligado é uma agência, né, focada no mercado jurídico e um dos nossos objetivos, se não o primordial, é fazer com que o escritório gerem negócios, né? E aí, através do marketing, de ações de marketing, aí a gente, enfim, tenta produzir os conteúdos sempre focados nisso, e para gerar negócios, tem uma série de ações que a gente pode fazer, como prospecção, como, enfim, vários modelos de prospecção, de atração de potenciais clientes. E aí, só que no meio disso, dessas maneiras de prospecção, é importante trazer alguns fundamentos para balizar essa estratégia de prospecção. E hoje o conteúdo é um deles, né? Até o título do nosso encontro hoje, que são os 3 tipos de cliente. É o que um pouco a gente vai falar agora. Exatamente, né? Isso é bem importante porque nessa era que a gente vive, de muitas possibilidades de canais e ações, né? Quando a gente fala marketing, aí, óbvio, muito naturalmente as pessoas pensam em redes sociais, marketing digital, ou algumas pessoas pensam nos materiais institucionais do escritório. Tudo isso está contemplado dentro das estratégias de marketing e de comunicação. Mas o fato é que, quando a gente fala de marketing, o marketing ele originalmente é uma cadeira, inclusive, da administração, não é nem da comunicação. Exato. Porque o marketing serve ao desenvolvimento de negócios. E se a gente está falando de marketing para desenvolver negócios, a gente precisa pensar em com quem a gente vai desenvolver negócio, com o cliente. Então, a gente gosta muito de pensar essas estratégias de trás para frente, né? Se o nosso objetivo é fazer marketing para desenvolver negócio com o cliente, vamos olhar para o cliente, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente hoje vai falar de um conceito muito, muito, muito fundamental, né? Tem uma especialista de estratégia e inovação que a gente acompanha há muito tempo, Marta Gabriel. Me diz aí se você conhece Marta Gabriel. Conta aí nos comentários o que você já viu da Marta Gabriel. E ela fala muito sobre esse mundo, né, em que a gente está sempre com novidades de forma muito acelerada, e aí é muito importante que a gente volte ao básico, né, back to basics, e é o que a gente vai fazer hoje, né, voltar às bases da estratégia de marketing, que é justamente olhar para como esse cliente toma decisão. Quando a gente fala de 3 tipos de cliente, é disso que a gente está falando. Então, vamos começar já a nossa conversa, que hoje a gente preparou um material para ir guiando o nosso assunto, mas quero que você vá comentando aí também, deixe suas perguntas, que a gente depois volta aqui nos comentários para responder, e pode ser que muita coisa que você também comente ou pergunte, a gente responda nos próximos episódios aí da nossa série especial Bastidores de Marketing Jurídico. Então é importante você seguir a nossa página aqui no LinkedIn, se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Bom, 3 tipos de clientes e por que é importante você conhecer cada um deles, né? Porque é importante você entender quais são os momentos que cada cliente passa antes de tomar decisão.
Quer fazer uma introdução sobre isso, Rafael? Não, a gente pode, acho que, já olhar o material. Eu estou pensando aqui se as pessoas vão estar vendo a imagem de maneira correta, se vai estar aparecendo bem isso, se a gente amplia isso ou se a gente vai agora. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em porque frente. A gente escreveu bem grande aí para todo mundo ver. E é bom que vocês prestem atenção na gente aqui para a gente poder ir explicando o que está sendo dito. Vamos lá. Bom, nem todo cliente está pronto para contratar serviços jurídicos, mas todo cliente está em algum estágio do processo de consciência. Então, é muito importante a gente começar com esse conceito, porque às vezes, eu acho que até o assunto do próximo slide para já introduzir. Às vezes a gente encontra aquele prospect que parecia perfeito, que estava tudo certo, ele tinha a ver com a proposta do escritório, o que você falou, que você conversou, mas de repente ele some. E aí você fala, pô, mas por que sumiu? A gente fez uma apresentação tão legal, a conversa foi tão boa, a conversa fluiu e tal. Porque aí volta mais um. É justamente por isso. Nem todo cliente está pronto para contratar os serviços jurídicos, entendeu? Apesar dele ser um potencial cliente, pode ser que ele ainda não esteja pronto, literalmente pronto. Assim como uma fruta, pode ser que não esteja maduro o suficiente para aquele momento. E aí a gente vai entender um pouquinho desses momentos, acho que a gente pode avançar, e o que fazer para cada momento desses, acho que vai ser uma coisa bem interessante da gente olhar. Você quer falar uma coisa em cima disso? Quero. E aí você consegue identificar muito bem quando esse tipo de situação que o Rafael citou acontece, né? Então, muitas vezes você tem contato com um potencial cliente, então, os perfis de escritório que a gente trabalha, por exemplo, né, que atendem empresas. Aí, às vezes, faz contato com uma pessoa da empresa, a conversa é muito boa, você, como especialista no tema jurídico, que o seu escritório atua, consegue perceber nitidamente que aquela empresa tem demanda, tem necessidades que o seu escritório pode resolver, pode ajudar a solucionar, mas na conversa você consegue demonstrar isso para aquela pessoa, a conversa é ótima, você sai dessa conversa empolgada, achando que o contrato vai avançar e a pessoa some. E muitas vezes volta, às vezes meses depois, às vezes anos depois, e fala, aí sim, enfim, precisei fazer alguma coisa lá na minha empresa, mas agora realmente estou precisando desse suporte jurídico para esse assunto. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa ainda precisa passar, agora sim, avançando, por um processo de tomada de decisão, né? Ela precisa tomar mais consciência sobre a situação em que a empresa está vivendo, quais são realmente os problemas e os desafios, né? Não mais consciência sobre o seu serviço, né? Na verdade, é um processo mais de autoconsciência, né, Rafael, do cenário, da situação da empresa e do que precisa ser feito para solucionar aquelas situações, do que efetivamente tomar conhecimento do serviço. E aí que muitas vezes, né, a estratégia, as ações de marketing se confundem, porque é muito comum que os escritórios queiram falar muito mais de si, dos seus serviços, e menos sobre acompanhar esse processo de consciência, que é o nosso funil, né? O nosso funil de maturidade aí do marketing. Exato. Eu vou tentar ampliar aqui, se você me permite, só para o pessoal ver. Não? Vai, lê para a gente o que está ali. Tá bom. De maneira geral, então, o que aparece nesse topo do funil? No começo, tem 3 níveis de maturidade. Lá no fundo, que é a pessoa que já chega para você, são as pessoas que sabem que precisam e procuram pelo seu serviço. Esse é o primeiro tipo de cliente que você provavelmente vai... Estou contando aí que eu vou tentar melhorar aqui. Tá. É o primeiro tipo de cliente que você... que é o que mais chega até você. Ele não precisa de grandes esforços, ele já sabe que precisa e ele procura por você. No segundo nível, tem aquele cliente que já sabe que precisa do seu serviço, mas por alguma razão ele ainda não chamou você, ele ainda procrastina, ele ainda não dá um próximo passo por uma série de razões que a gente vai ver mais para frente. Mas ele está ali, é aquele que não vai para frente. E o último nível são as pessoas que ainda nem sabem que precisam do seu serviço, mas aí é importante destacar, eles já sentem as dores que o seu serviço resolve, ou seja, ele já sente na pele alguma coisa e o seu serviço ajudaria muito ele, porém, ele não sabe que precisa do serviço. E aí,
Por que é importante a gente estar falando sobre isso? Em teoria, quem está lá embaixo, pronto para o seu serviço, ele está em menor número. Então, às vezes a gente foca muito nessa pessoa que já está pronta, ou a gente fica satisfeito com esse volume, mas vai chegar um ponto que isso vai ficar mais escasso. Principalmente quando você está começando um negócio, que tem muita demanda reprimida, que tem pessoas que já precisam daquilo, isso chega fácil para você, essas pessoas que precisam. Mas com o tempo você precisa ampliar esse leque. E aí você precisa alcançar as pessoas que são essas pessoas que de repente você mandou proposta, você conversou, mas ela não deu um passo à frente, você precisa alcançar ela. E existem métodos, canais específicos e conteúdos específicos para falar com ela. E num mundo melhor ainda, você vai falar com quem já sente a dor de algum problema que o seu negócio resolve, porém ela não sabe que precisa de uma ajuda jurídica. Então, e essas pessoas têm maior número ainda, são muito abundantes. Então, o segredo para alcançar o mercado está lá em cima. Porém, a gente começa de baixo, vai subindo até alcançar essas pessoas que são muito mais volumosas e podem gerar negócio para vocês. E é importante dizer aqui, Rafael, que quando a gente fala desses 3 tipos, né, pessoas que ainda não sabem que precisam desse serviço, ou que já sabem que o serviço existe, mas ainda procrastinam essa tomada de decisão, ou a que já tomou a decisão e está procurando, enfim, né, um parceiro jurídico, a gente não está falando assim de pessoas diferentes, né? A gente está falando de um processo, por isso que o nome dessa tela aí são 3 estágios de maturidade, né? Todo cliente vai passar por essas 3 etapas, né? Então, não é que existem pessoas que não sabem do seu serviço e quando conhecer o seu serviço vai imediatamente querer contratar. Não, potencialmente, a pessoa que ainda não sabe que precisa daquele tipo de solução, sabe? É a pessoa que está sentindo, percebendo problemas, né? Eu falo que é a pessoa que está ali no dia a dia apagando os incêndios. Então, deu um problema aqui, ela apaga um incêndio, né? Então, deu um problema numa cláusula do contrato, ela vai lá e acerta aquela cláusula. Aí, daqui a pouco, deu um outro problema num outro contrato, ela vai e ajusta aquele pedacinho. Então, vive ali apagando os incêndios. E você, que é especialista no tema, olha para essa situação e pensa, mas por que essa pessoa já não reformata, né? Já olha para, enfim, um template de contrato e tal. Provavelmente você tem soluções aí de consultoria jurídica para esse tipo de situação, mas a pessoa ainda não sabe que é possível que tenha alguém, né, que solucione isso, ou eventualmente não sabe que ela precisa disso. Às vezes ela até sabe que esse serviço existe, mas ela não entendeu que ela mesma, a empresa dela precisa desse serviço, né? Para ela tá tudo certo, o contrato funciona, é um probleminha aqui, um probleminha ali e tal. Eu acho até natural que esses problemas aconteçam. Depois, né, com o processo de tomada de consciência, a gente vai entender daqui a pouco, né, como é que esse processo se dá, ela começa a perceber, poxa vida, mas de repente, muitas vezes quando conversa com alguém, né, que passou pelas mesmas situações e tal, a pessoa entende e fala, poxa, é verdade. Então é isso que esse serviço faz, né? É isso que de repente um escritório poderia fazer. Talvez isso me sirva, mas vou botar aqui na minha lista para eu olhar isso mais para frente. E continua ali apagando os incêndios, mas já com isso no radar. Até que chega um momento, e aí muitas vezes porque ela passou por um problemão, ou porque está precisando, enfim, organizar algum processo interno, é algum estímulo, algum gatilho que acontece e fala, não, agora eu realmente vou procurar um parceiro para resolver, aqui no nosso exemplo, esse meu problema dos contratos. Então, é a mesma pessoa, o mesmo cliente que passa por todas essas etapas, né? Todos os clientes que já são seus clientes hoje, em algum momento passaram por essas etapas. E o que acontece muito, a gente ainda vê no mercado jurídico, é que os escritórios olham muito para esse momento em que o cliente já tomou a decisão e vai buscar pelo escritório, né? E se comunicam muito pouco com os clientes, com potenciais clientes que ainda estão nessas outras etapas, né? E o que a gente sabe, e a gente vai ver com mais detalhes aqui hoje, é que quando o seu marketing começa a se relacionar
com esse potencial cliente, desde o momento em que ele está lá apagando os incêndios, né? E vem acompanhando esse processo de ganho de maturidade, de tomada de consciência, na hora que ele toma a decisão de contratar um escritório, não necessariamente o seu, provavelmente aquela pessoa que ajudou ele a atravessar essa jornada vai estar ali entre, né, as preferências, né? E isso é importante, só para concluir e complementar esse modelo esquemático que a gente está trazendo com um dado, que pesquisas recentes aí sobre a tomada de decisão do cliente B2B, uma pesquisa do Google, mostrou que 89% dos tomadores de decisão em empresas já têm potenciais fornecedores mapeados antes mesmo de precisar deles, ou seja, quando ele chega ali na metade do funil, né, nessa parte aqui, ó, que ele sabe que precisa do problema, mas ainda não tomou a decisão de contratar, antes de chegar no último estágio, ele já sabe mais ou menos quando eu precisar, eu posso ver esse escritório, ou esse escritório, ou esse escritório. Muito potencialmente, provavelmente, esses escritórios que ele já mapeou aqui, de alguma forma, ele teve contato, se relacionou com essas pessoas quando ela ainda estava naquele momento ali de apagar os incêndios. Então, por isso é que a gente traz, né, esse fundamento de marketing. E num cenário que hoje, né, as pessoas estão afogadas em 1000 informações, né, quando ela encontra uma fonte de informação segura que faz sentido para ela e é relevante, essa fonte de informação pode ser o seu escritório, é muito natural que essa relação de confiança tão essencial para contratação de serviço jurídico vá se criando desde os primeiros momentos. Então, vamos deixar um tempinho para as pessoas respirarem enquanto a gente vai avançando aqui no conteúdo. A gente vai... Então, isso, acho que a gente pode passar por essa parte, a gente já falou um pouco disso, sobre grande quantidade, enfim, concorrência, e eu acho que também a gente pode, estou dando uma olhadinha aqui no material, eu acho que a gente pode também passar... o que é importante dessa conversa agora, antes da gente entrar no detalhe de cada tipo de potencial cliente? A gente pode estar deixando dinheiro na mesa por simplesmente não trabalhar, não se conectar com essas pessoas que já têm maturidade sobre o serviço, mas ainda estão um passo atrás na contratação. Então, às vezes, você até já tem essa base de contatos com você já tem um mailing de ex-clientes, potenciais clientes, prospects que conversaram com você, mas você não faz nada em relação a isso, ou até você já tem os contatos, poderia criar um mailing, poderia criar uma base de contatos para enviar e-mail marketing, para enviar disparo de e-mail, porém, esse disparo não acontece. Então, a gente vai olhar cada caso. Você quer fazer um comentário sobre essa parte ou a gente avança já para os... Não, eu acho que foi um pouco disso tudo que eu comentei, né? Que quando você entende esse processo de tomada de consciência, né? Como se dá esse processo de tomada de decisão do cliente que passa por esses 3 estágios de consciência, você consegue ter mais assertividade na hora de desenvolver uma determinada ação de marketing e consegue realmente ser estratégico. Porque a gente ainda vê hoje muitos escritórios pensando em, tenho uma base de contatos de e-mail, vou fazer uma newsletter. Eu consegui, sei lá, patrocinei um evento e aí tenho aqui um mailing do setor imobiliário, vou fazer uma newsletter, né? E aí, onde essas coisas estão nesse processo de tomada de consciência? Isso é importante da gente saber, né? Porque quando você faz um post na rede social, você está se comunicando com um cliente que está num determinado estágio desse processo de tomada de consciência. Quando você faz um e-mail marketing, quando você faz uma newsletter, é outro momento. Quando você faz um evento, enfim, cada ação de marketing, cada tipo de conteúdo, cada formato, cada canal de comunicação do escritório, ele é mais eficaz, né, e muitas vezes mais eficiente também para diferentes momentos desse processo de tomada de decisão. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é importante que você entenda que esse processo aconteça para que você tenha mais controle também, inclusive sobre as expectativas que se gera, né? Porque, como eu falei, nesse mundo de
internet, hiperconectado, né, em que todo mundo está na rede social, quando se pensa em fazer algum tipo de comunicação, algum tipo de ação de marketing, a primeira coisa que os escritórios pedem é: preciso fazer um post sobre isso, né? E muitas vezes a gente precisa respirar um segundo e pensar, mas essa informação que eu tenho, neste formato que eu tenho essa informação, ela vai ser mais relevante para pessoas que estão em qual momento dessa tomada de consciência. E aí você começa a decidir, então, se é para esse tipo de cliente, né, usando aqui a nomenclatura que a gente trouxe, se é para esse tipo de cliente do meio do funil, então eu vou usar esse canal com essa e essa abordagem. Mas eu vou falar só para esse? Não, eu posso transformar essa abordagem, usar outro formato dessa informação para quem está no topo do funil, do final do funil. Então, toda a informação que vocês têm potencialmente servem para as três etapas no funil, só que com abordagens diferentes, em canais diferentes e formatos diferentes. E aí você consegue ampliar o alcance da sua comunicação para todas as etapas do funil, de forma muito mais assertiva para o momento em que cada potencial cliente está vivendo aí nessa jornada de tomada de decisão. Perfeito. Vamos entender, então, exatamente como funciona. Como é que a gente vai conquistar, então, né? Então, relembrando aqui bem rapidamente, né? A gente está falando de, no início, pessoas, né, nesse topo de funil que a gente chama, pessoas que ainda estão ali apagando seus incêndios, ainda não entenderam que precisam de um suporte jurídico para qualquer tipo de situação que aquela empresa ou pessoa esteja vivendo. Depois, tem pessoas que já entenderam que precisam de suporte, mas por qualquer razão, né, estão ali adiando essa contratação, adiando essa conversa, né? Nessa hora, muitas vezes é a hora que o cliente fala, não, porque ainda não tem orçamento para isso, ainda não tem, e muitas vezes não é o orçamento, tá? Às vezes é um processo, às vezes é o foco em outra demanda interna, enfim, mas esse é o momento. E depois tem pessoas que são as que chegam, né? Esse último tópico, né? Esse último passo, esse fundo do funil que a gente chama, é a hora que o potencial cliente te manda um WhatsApp, marca uma reunião, pede uma proposta, enfim, né? É o que a gente costuma dizer que é a hora que o telefone toca. E ainda assim a gente precisa, né, cuidar de olhar para ações e materiais de marketing, e, enfim, mas isso é até para esse momento de que o telefone toca, não é só uma breve apresentação, colocar o preço na mesa, não. Não é que ele já decidiu pelo seu escritório, né? Tem ações que você pode e deve fazer nesse momento que vão fazer toda a diferença na contratação. Mas isso é um papo com outro dia. Para um outro episódio aqui da nossa série Bastidores de Marketing Jurídico. Agora nós vamos ver como é que a gente conquista o cliente em cada uma dessas etapas. E, preferencialmente, como é que a gente dá a mão para ele desde lá do começo e vai acompanhando, né? Gerando essa relação de confiança e fazendo essa conquista ao longo desse processo que ele passa. Então, pessoal, lá começando agora, invertendo, né? Como a gente falou o tempo todo, sempre de baixo para cima. Vamos começar pelo cliente inconsciente, tá? Inconsciente é ótimo, né? O cliente está apagado no chão. O cliente que não. Não, mas essa ilustração é interessante porque é como se ele estivesse realmente vivendo um apagão em relação ao que pode resolver o problema dele de uma vez por todas, né? Sim. Esse é o cliente que não sabe nem que precisa do seu serviço. Então, aquele que só apaga os incêndios. De maneira resumida, ele não tem clareza sobre ele não tem clareza sobre o problema, ou não percebe o impacto que aquele problema causa no dia a dia da operação dele. Então, às vezes ele até sabe que tem alguma coisa, mas ele não tem dimensão do problema. Muitas vezes ele está confortável naquela zona de conforto de sempre foi assim, as coisas sempre aconteceram desse jeito, e ele não se mexe, tá? Quais são geralmente sintomas para você identificar esse tipo de potencial cliente? É aquele que não busca muitas informações sobre o tema, não interage com conteúdos técnicos do segmento, e geralmente quando você apresenta alguma coisa ou até consegue uma oportunidade de conversar, ele fala o que a Mariana falou, eu não tenho, isso não é prioridade para mim nesse momento, não preciso disso agora. Ele até fala assim, ele ouve você, né? Então, digamos, esse é muitas vezes o tipo de cliente que você conhece e que tem a oportunidade de conversar com ele em situações de networking. Então, você está num evento, aí está lá tomando um café, alguém te apresenta e tal, e você quer saber, isso é na sua empresa, como é que é e tal. E aí a pessoa começa a te contar e você pensa, meu Deus, mas ia ser tão mais fácil se essa pessoa fizesse isso. E
né, solucionasse essa situação de forma mais ampla, né, ou, enfim, olhasse para isso de uma forma um pouco mais estruturada, e aí você coloca isso para a pessoa e a pessoa fala, não, mas não, tá tudo bem, lá a gente resolve um problema ou outro aqui, vai resolvendo, vai, entendeu? Vai resolvendo, vai fazendo, né? E se você insistir numa abordagem, não, mas olha só, você precisa disso daqui. Geralmente isso vai gerar mais conflito do que solução, porque ele realmente acredita que não precisa daquilo. Exatamente. Então não adianta você falar que ele precisa ou tentar convencê-lo só com os seus conhecimentos. É preciso fazer ele passar por essa jornada de consciência que a gente chama, para que ele possa aí sim ir dando os próximos passos. Por isso que a gente achou tão importante essa conversa hoje, porque exatamente. É o famoso da murro em ponta de faca, né? Não adianta. Se a pessoa não está consciente sobre aquilo, não adianta tentar vender logo ou tentar falar sobre a solução. Você precisa primeiro se conectar com as dores dele para depois ele entender. Aí a gente trouxe também, né? Como é que faz essa pessoa sair desse lugar? E aí, gente, assim, essa etapa, a gente fala muito sobre esse marketing, essa comunicação que tem uma preocupação genuína com a resolução de problema desse potencial cliente, né? Até porque, falando do marketing jurídico, isso é uma coisa que a gente vê assim com muita autenticidade nos escritórios, né? A gente percebe realmente os advogados, as advogadas, muito preocupados em realmente solucionar, criar soluções, enfim, que possam contribuir para que a vida daquela empresa melhore, né, dentro da sua área de atuação aí do direito. E nessa etapa do funil, né, nesse momento em que a pessoa não avança, que você fica ali tentando dar murro em ponta de faca, né, que fica tentando apresentar para a pessoa que existe uma outra forma mais eficiente de fazer aquilo que ela tem feito hoje de um jeito desestruturado, essa é a hora de se conectar com esse problema, com essa situação da pessoa e realmente pensar em colaborar, né, para que a pessoa possa ter mais clareza de que essa situação que ela está vivendo, do jeito que ela está fazendo, não é o melhor jeito. Acho que é um pouco isso, né? Assim, em resumo. E aí, para isso, a gente tem algumas estratégias, né? Então, aqui é que entra conteúdo de valor e conteúdo educativo, né? Então, você vai ensinar um pouco a pessoa sobre pequenas partes de como ela pode estar numa situação melhor, né? E aqui é muito importante que quando a gente fala sobre conteúdo educativo, conteúdo de valor, a gente não está falando sobre educar a pessoa, ensinar a pessoa sobre o seu serviço. Não é ensinar sobre direito aquilo que você faz. Ela não está interessada nisso nesse momento ainda, né? É um pouco assim, é sempre tentar aos poucos ir mostrando para a pessoa que existe um jeito melhor, existe um cenário mais promissor, né? Um cenário onde ela tem menos risco, mais oportunidades, menos custo, né? Então, tudo isso são abordagens que fazem parte aí desse topo de funil. E histórias também, né, Rafael? Sempre importante trazer histórias, exemplos de empresas que estão crescendo com determinada ação, ou exemplos de empresas que estão em risco por não fazer determinada ação. Você não precisa ir sempre pela dor, né? Você não precisa ir sempre pelo problema. Você pode também dar exemplos positivos. Essa empresa aqui se protegeu, se precaveu e tal. E depende muito da sua área do direito, né? Dependendo da área, você consegue mais pelo sonho, né? Mais por um resultado que você possa alcançar, ou outras áreas você tem que falar de problema mesmo, tem que falar de riscos e que aquilo acontece. Mas sempre no dia a dia, você não precisa falar do risco final, às vezes, né? Sua empresa pode levar sei lá, uma multa. Você não precisa, talvez, falar da multa, mas você pode falar, olha, esse tipo de ação aqui é uma ação temerária, por quê? De acordo com... Aí você vai explicando, de acordo com, sei lá, com o regimento tal, com a lei tal, isso daqui pode acarretar em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. Então você dá um alerta, você não precisa também trazer todo o código ali, o código penal, o código, enfim, você não precisa trazer tudo ali, você pode trazer um pedaço daquilo e pronto, seu conteúdo está feito, vira um videozinho curto, vira um post, vira um carrossel e está resolvido aquilo. Você não precisa entregar todo o seu conteúdo numa postagem. Pelo contrário, quanto mais, ainda mais quando a gente está falando de rede social e pessoas que estão aprendendo ainda,
quanto mais diluído for isso, quanto menorzinho, é como alimentar um bebê, sabe? Assim, com todo respeito ao seu cliente não é um bebê, mas é como alimentar um bebê. Você começa com alimentos mais moles, mais aquosos, fáceis de deglutir, depois você vai passando por os mais difíceis. Ele mesmo vai querer os mais difíceis depois, assim como um bebê. Mas tudo tem tempo. Então, começa com um conteúdo mais tranquilo, mais leve, e aí por isso que é focado no problema, porque senão ele não vai... Se ele não tem noção do problema, se ele não tem noção da sua solução, por que ele vai dar atenção para o seu post que fala da solução se ele nem sabe que precisa daquilo? Ele vai passar direto. Se ele acha que não precisa, exatamente. Ele vai passar direto. Então você tem que focar no problema dele, na dor que ele tem, ou em algum sonho que ele tenha, para que ele fale, opa, isso daqui é para mim, vou prestar atenção com calma. Eu gosto muito de falar, Rafael, assim, no nosso dia a dia aqui na Tá Ligado, quando a gente está falando sobre conteúdo de topo de funil, de pensar como é que esse cliente ou esse potencial cliente, como é que ele vivencia esse problema no dia a dia. Então, lembra que eu falei que esse é o cliente que está apagando os incêndios? Vamos falar sobre os incêndios, sobre os pequenos focos de incêndio, não sobre como é que você pode evitar que esses incêndios aconteçam, né? Então, por que esse foco de incêndio acontece, né? Quais são os resultados? Será que se você não fizer isso, ele vai se alastrar? Isso é produtivo? Quanto isso te gasta de tempo, né? De horas? Então, é ir nesse detalhe que muitas vezes vai além de uma conversa jurídica, né? Acho que esse é o momento que os escritórios precisam responder a uma demanda que é muito latente dos executivos jurídicos com quem a gente já conversou, de mostrar que você conhece e tem domínio, né? Não domínio prático, porque você é escritório, mas enfim, que você tem, que você conhece de como aquele negócio funciona, né? Falando do escritório que presta serviço para a empresa, esse é o momento de você mostrar que você tem conhecimento daquele tipo de empresa, daquele tipo de mercado, no detalhe, né? Então, se você dialoga com o seu cliente sobre o processo interno do departamento jurídico, do departamento, enfim, da área financeira, de contabilidade e tal, dependendo da área que você seja aí do direito, ele consegue se conectar com você porque ele fala, opa, peraí, essa pessoa entende do que eu estou passando, né? Tá falando... E aí, como eu falei, muitas vezes isso vai além do conteúdo técnico jurídico, né? Vai em demonstrar que você compreende, né, como é que as coisas acontecem naquela empresa e naquele negócio, e aí sim, qual é o impacto jurídico que pode acontecer se aquela situação continuar sendo feita daquela forma, né? Aí no exemplo que a gente trouxe aqui, um escritório de advocacia ambiental que quer falar sobre a sua consultoria para evitar multa, né? Não adianta ficar falando, evitar multa, porque a empresa pode tomar multa, etc. O que faz essa multa acontecer? Vamos dialogar sobre isso nesse momento do funil, né? Depois a gente avança para evoluir essa conversa, aí sim, para o nosso meio do funil, né? Aí ele vira um cliente que vai falar, interessante, então tem um jeito de eu, né, evitar isso aqui que eu estou fazendo, está me abrindo riscos, né? E eu tenho um jeito de eu evitar esse risco. Ok, vou anotar aqui para olhar isso depois. Aí ele chega nessa fase do procrastinar. Exato. Esse é o típico potencial cliente, né, prospect ou até cliente, que ele sabe que existe um problema, mas ele não sente urgência para resolvê-lo. Então, ele já sabe que aquilo existe, mas ele não está com pressa. E aí, enfim, essa é uma das questões. E por que ele não tem pressa? Ou ele está preso em outras prioridades, ou ele está inseguro em relação à solução, seja a sua ou a solução final daquilo, ou ele acha que pode esperar. E aí, em alguns casos, talvez possa, em outros casos não, mas existem formas de você alertá-lo, né? E não é nem com intuito mercadológico, não. É alertá-lo porque existe um risco real, ou existe uma oportunidade real daquilo dele acontecer, não só risco, oportunidade. Às vezes, como a gente fala, está deixando dinheiro na mesa e podia estar aproveitando isso para... isso acontece muito no tributário, né? Para, sei lá... recuperar um crédito e de repente reinvestir aquilo no próprio negócio. E aí ele perde crescer, um prazo, uma janela. E se ele perde essa janela, o concorrente dele aproveita e cresce no lugar dele. Então, assim,
sempre importante relembrá-lo dessas questões e de maneira ética, obviamente. Então, assim, não tem nenhum problema você falar isso para ele, porque você está dando um alerta de negócio para ele, tá? Enfim, você está orientando ele. Exatamente. E sempre muito focado, de novo, nisso, esse ponto que o Rafael trouxe, né? Do impacto disso para o negócio, porque é comum que, principalmente escritórios que atendem empresas maiores, que o seu cliente do dia a dia, né, com quem você lida ali no dia a dia, seja o líder de uma determinada área da empresa, né? E quando você é liderança de uma área do negócio, é muito mais comum que o seu dia a dia seja voltado para os processos, as demandas, os problemas, os desafios daquela área, do que levantar a cabeça e pensar no negócio como um todo. Por outro lado, existe uma cobrança, digamos assim, né, uma demanda das lideranças, altas lideranças dos negócios, e às vezes do próprio líder do jurídico, por exemplo, né, que o departamento jurídico, vou pegar aqui esse exemplo, se torne cada vez mais protagonista do negócio. A gente tem ouvido muitos os executivos jurídicos falando sobre isso, né? Então, o jurídico que dialoga com a área comercial, que dialoga com o RH, que dialoga com a área de logística, né? Dependendo da natureza do negócio, etc. E quando o escritório tem a capacidade de estar nessa mesma sintonia, né? Aqui é a hora que ele fala, poxa, aqui a gente tem oportunidade de melhorar alguma coisa que vai ter impacto no seu negócio, ou você recupera esse crédito e aí tem o investimento possível para esse tipo de desenvolvimento que a empresa quer fazer, enfim. Então, ter ali esse olhar para o negócio do cliente também o tempo todo ajuda você a se conectar e se colocar também num lugar mais estratégico, né? E menos o jurídico operacional ali, porque isso, enfim, acaba voltando para esse dia a dia que não avança. Tem um ponto importante que eu não quero deixar passar aqui, que acontece muito para vocês começarem a identificar aí esse cliente do meio do funil, que a gente chama, que esse cliente começa normalmente a interagir mais com o conteúdo do escritório. E aí, aqui, para vocês não cometerem um equívoco que é comum, que é assim, você se conectou com a pessoa lá no topo do funil, então conheceu a pessoa no evento, aí conseguiu destravar ali, né, aqueles pontos que a gente comentou anteriormente, a pessoa começou a seguir o seu escritório na rede social ou se inscreveu para receber a sua newsletter e tal, e aí você, talvez, né, que esteja ali acompanhando o marketing e os canais de comunicação do escritório, começa a ver que aquela pessoa está sempre curtindo um post do escritório, está abrindo os e-mails, as newsletters que o escritório manda, etc. E aí, o erro que muito escritório faz nesse momento, já querer mandar uma proposta, já querer falar né? Tem uma conversa ainda, né? Lembra que a pessoa ainda está na metade do caminho. E aí, as estratégias para a gente avançar e fazer com que a pessoa chegue no momento em que ela própria vai tomar a iniciativa de buscar por essa solução são, enfim, estratégias para você criar esse senso de oportunidade e, às vezes, de risco também na pessoa, né? E como é que cria esse senso de urgência, de risco? Então, já trazendo uma coisa mais palpável, né? Para a gente. Eu acho que não é hoje até o objetivo da conversa, hoje é mais para a gente entender esse fundamento, mas acho bom também aterrizar. Então, o que seria uma coisa mais palpável para a pessoa ter uma noção de urgência ou riscos? Você pode, por exemplo, agendar um webinar, agendar uma apresentação online mesmo, ou até presencial no seu escritório, para falar sobre uma janela que está vindo aí, uma janela de oportunidade. Um prazo que talvez vá começar a ser contado a partir do dia tal, e as pessoas precisam ter noção que esse prazo vai começar. A gente teve um caso com um cliente nosso que surgiu uma nova legislação, surgiu tem tempo, né? Porque não é da noite para o dia, mas, enfim, ia começar a valer daqui a 30 dias. E ele marcou um webinar, eu lembro perfeitamente, marcou um webinar para explicar da importância das pessoas entenderem que aquilo ia começar, como é que eles se preparavam para aquilo. E gerou demanda para caramba para ele. Só de marcar esse webinar,
mandou um convite para as pessoas, para os contatos que ele tinha, e gerou uma demanda de trabalho mesmo, gerou um negócio para ele. Só dele querer explicar esse tema. Ele não foi para lá para vender, ele marcou um webinar, explicou a questão e mostrou a importância daquilo. E falou justamente de prazos, de janela de risco, prazo, de oportunidade. Risco. Esse caso é muito, muito... Foi bom você relembrar desse caso nesse momento, porque, assim, provavelmente, todas as pessoas que participaram daquele webinar sabiam que aquela legislação ia começar a valer em 30 dias. Ou seja, existia uma urgência, né? E isso, de alguma forma, já coloca essas pessoas nesse meio do funil. Por quê? A pessoa olha para o que ela está fazendo no dia a dia, muitas vezes, e pensa, cara, desse jeito que eu estou fazendo, eu não vou conseguir atender esse prazo em 30 dias, né? Eu não vou conseguir organizar os meus processos, organizar os meus documentos em 30 dias e tal. Eu acho que eu preciso de ajuda, mas às vezes a pessoa não sabe que tipo de ajuda, o que ela vai buscar e tal. E nesse webinar ficou muito mais assim nítido para quem estava participando o caminho, né, que ela precisava percorrer naqueles 30 dias. Então foi quase que um mapa, assim, ó, vai por aqui, por aqui, por aqui. Teve gente que assistiu o webinar e talvez tentou fazer sozinha, né? E ainda assim ficou agradecida. Mas ficou muito mais claro para as pessoas que participaram ali qual era o tipo de ajuda, e aí ela avançou para a etapa seguinte do funil de ir buscar a ajuda com aquele escritório, talvez conversou com outros escritórios também, mas enfim, que é o fundo do funil que a gente vai daqui a pouco. Mas ainda falando, né, até usando esse exemplo do webinar, que eu estou me lembrando aqui, que o conteúdo da apresentação desse escritório tinha tudo isso que a gente colocou ali. Então, falava de prazo, falava de oportunidades e riscos, falava de uma coisa que é super importante nessa fase, né, quando a pessoa está nesse momento de vou começar, não vou começar e tal, que é o que a gente chama do custo da inação. Quais são as consequências de não fazer nada? De continuar fazendo o processo, de continuar fazendo, mantendo a rotina do jeito que ela está hoje, né? Apagando seus incêndios, né? Se virando ali nas urgências e não optar por essa solução mais eficiente que agora a pessoa já sabe que existe. Isso tinha no conteúdo desse webinar também, né? E comparativos, né? E até vou pegar esse gancho aqui do comparativo para voltar no ponto que o Rafael comentou, que quando a gente está falando de você trazer exemplos, né? Então, aqui tá. Usar comparativos, por exemplo, falar empresas do seu porte que já resolveram essa situação, tiveram uma economia de X% com esse tipo de questão, ou reduziram custo, ou reduziram tempo de resolução das ações, enfim. Então, tem sempre alguma possibilidade de você demonstrar resultado sem quebrar nenhum tipo de regra da OAB ou de confidencialidade com o seu cliente, né? Inclusive, os exemplos que você vai comentar na etapa anterior, né? Como o Rafael falou, comentar exemplos e tal, ou que você vai trazer aqui para esse meio do funil, não necessariamente precisam ser de clientes seus, né? Você pode olhar para uma determinada empresa do mercado, ter um case que, enfim, às vezes de fora do Brasil, né? E falar, olha, aqui era uma empresa desse tipo de segmento que fez isso assim, assim. Então, é mais para a pessoa entender que é possível alcançar um resultado que para a empresa dela também vai ser bom, do que efetivamente para vender o seu serviço, falar do seu próprio case, né? Que a gente sabe que o caso concreto, enfim, né? Falar de cliente é uma coisa restrita pelas regras da OAB, muitas vezes pelos próprios contratos dos escritórios com as empresas, mas a gente tem formas de trazer esses exemplos, esses comparativos, sem causar nenhum desconforto na relação com o cliente e nem problema com a OAB. Não queremos isso. Exatamente. E o custo dele para essa ação foi baixíssimo, tá? Foi zero. Foi o custo do tempo dele de organizar o webinar e se disponibilizar a falar ali durante 30 minutos, 1 hora, mas foi isso. Não teve coffee break, não teve que alugar nada, fez da própria sala e gerou muito negócio. Então, tem ações que são bem em conta, você não precisa gastar tudo e funcionam super. E aí, quando a gente fala de funciona, vamos só voltar aqui, tá? Funcionou para quê? Para o objetivo principal do marketing que é feito para esse meio de funil, que é acelerar esse processo de tomada de consciência da pessoa entender, ok,
me convenci de que eu preciso de uma ajuda para resolver esse problema, vou buscar um serviço jurídico, um parceiro jurídico para me ajudar com isso, tá? Que é o fundo do funil, que aí ele começa a buscar soluções. E aí, prestem atenção quando a gente está falando sobre buscar soluções, é que ele pode, inclusive, querer buscar a solução dentro do próprio time jurídico, né? E falar, não, vou tentar resolver isso aqui com uma planilha. Isso para ele é uma solução, né? Então, quando a gente está falando desse fundo de funil, não necessariamente ele vai pedir uma proposta para o seu escritório. Por isso que ainda existem ações de marketing a serem feitas aqui, para que aí sim esse potencial cliente comece a perceber o seu escritório, o seu serviço jurídico como a melhor solução dentre aquelas que ele está buscando e comparando. Exatamente. Então, quando a gente chega já para o fundo do funil, a gente vai encontrar aquele potencial cliente que ele já reconheceu que tem um problema e quer resolver, só que ele está comparando fornecedores, olhando custo-benefício e diferenciais. Por isso que é tão importante a gente começar essa jornada de relacionamento com ele lá no topo do funil. Porque quando ele chega aqui no final, ele já, sei lá, já gosta mais de você, já confia mais em você, e isso vai fazer toda a diferença na hora de fechar um contrato. Então, ele, quando vai buscar por um fornecedor, ele está procurando outras opções, está vendo outras empresas, e quem se diferencia nessas etapas, em teoria, tem mais chances de uma contratação. Geralmente, nessa etapa, são dúvidas que surgem muito específicas, aí você já tem que ter, por isso que a gente falou no começo dessa conversa. Existem materiais e ações de marketing para cada etapa do funil. Se ele aqui já está com dúvida mais específica, se ele já quer saber sobre método, prazo, e obviamente ele vai pedir uma proposta, né, formal, exatamente, você já tem que ter isso na mão. Você já tem que ter elementos e dados para poder mostrar isso para ele numa potencial apresentação de proposta ou até numa conversa preliminar antes de enviar a proposta. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa é a etapa mais fácil de mapear qual é o tipo de informação, de material, de conteúdo que o cliente precisa para ajudar a tomar essa decisão. É só você fazer um exercício aí entre os sócios que fecham negócios e começar a anotar quais são as perguntas que o cliente faz antes de fechar o negócio, né? Quando o cliente sabe dessa informação sobre o meu escritório, eu fecho o negócio mais rápido. Quando eu esqueço de falar sobre isso, eu muitas vezes demoro mais, ou, enfim, não falei sobre isso para esse cliente. Vocês começarem a mapear quais são essas informações mais específicas, aí sim, sobre o escritório, sobre a maneira como vocês trabalham, os sistemas que vocês usam, os relatórios que vocês geram, entendeu? E esse tipo de informação gera muita confiança para essa tomada final de decisão, né? Mas é isso, vai ser muito mais relevante para esse cliente que já está buscando por solução. Se você ficar falando do seu sistema, do seu relatório, enfim, de várias outras coisas para um cliente que ainda está, lembra, lá no começo, preocupado em apagar os incêndios, não vai fazer sentido para ele naquele momento, né? Então, essa etapa é uma etapa que vocês têm mais controle, os escritórios normalmente têm mais controle e capacidade de mapear o que vocês têm de diferencial, enfim, né, de relevante, e o que ajuda, de fato, o cliente ter essa tomada de decisão, que é a solicitação da proposta, né? Quando o cliente toma uma decisão no fundo de funil, não quer dizer que a tomada de decisão é por contratar de você, contratar o escritório. Ele muitas vezes faz várias dessas perguntas e fala, então, beleza, então me manda uma proposta, me faz uma proposta, aí sim senta para negociar, e aí ele vai passar para um outro funil que a gente vai conversar em outro momento, que é o funil de desenvolvimento de negócio. Então, no funil de marketing, a gente está falando o tempo todo de estreitar relações e ganhar confiança. Estreitar relação e ganhar confiança. Enquanto mais essa relação for próxima e mais essa confiança for forte, mais próximo você fica de fechar um negócio. É para isso que serve uma estratégia de marketing, no fim das contas. E aí, como é que a gente faz isso, né? Nesse momento? Então, como eu estava falando, ser muito claro e objetivo nessa proposta de valor, não na proposta comercial. A proposta comercial também precisa ser clara e objetiva, mas não é o papo da nossa conversa hoje, né? A proposta de valor é o quê?
por que o cliente tem que contratar o seu escritório e não o concorrente. É basicamente isso, tá? É assim, o que faz você ser a melhor solução, o seu escritório ser a melhor solução para aquela demanda que o cliente agora já entendeu que precisa de um suporte, né? Aí sim, na sua proposta comercial, numa conversa mais próxima, né, fechada de você com o cliente, aí sim você pode, dependendo do contrato que você tenha com os seus clientes atuais, comentar sobre alguns cases, trazer histórico de depoimentos, né? Enfim, de clientes que já tenham dado feedbacks positivos para vocês. Resultados, alguns né? resultados Trabalhos que geraram resultados. Mais concretos e tal. E, de novo, né? Sempre dependendo obviamente, do contrato de confidencialidade que você tenha. Se você tiver essa possibilidade, aqui é a hora de mostrar isso, de falar sobre isso, até porque aqui ele está interessado em ouvir isso. Nas redes, além de não poder, às vezes a pessoa nem está pensando nisso ainda, nem está pensando em quem dê resultado, ele tá com os incêndios lá acontecendo no dia a dia dele, ele nem está pensando em contratar nada, ele quer só sair daquilo, ele só quer uma tábua de salvação, ele não quer saber por que o barco afundou, ele quer uma madeira para ele poder respirar, depois ele vai querer saber por que o navio afundou, por que a onda veio grande e derrubou ele, entendeu? Agora não, agora aqui é assim, agora nesse momento no funil é onde ele quer de fato saber por que a onda virou, por que o navio fez e como é que ele evita isso numa próxima vez. Ele evita isso na próxima vez, ele quer ver os cases, os resultados, tá? Então aqui sim, numa reunião fechada, no momento só você e ele conversando e tal, aí, ou uma apresentação até que seja, né? De repente a proposta vai ser apresentada, aí sim você pode falar para ele. A grande diferença é assim, tem uma situação real, assim, que demonstra muito bem a diferença desse cliente que ainda está num momento de tomada de consciência lá do topo do funil e esse cliente que está no fundo do funil. Quer ver só? O sócio do escritório vai fazer uma palestra num evento e aí traz ali fatos e dados e coisas importantes, enfim, né? Sobre uma situação que aquele tipo de empresa está vivendo, risco, janela de oportunidade, tudo isso que a gente comentou. Aí tem 200 pessoas assistindo essa palestra. Aí tem uma pessoa que, quando termina a palestra, corre no sócio e fala: vem cá, mas como é que foi? E não sei o quê. Isso é o escritório, como é que é? Essa é a pessoa que está no fundo do funil. Essa tá que pronta. Já está aqui, ó, nervosa, querendo aquela solução. E tem a outra pessoa, né? Às vezes você olha no crachá, aí fala: nossa, essa empresa aí, eu adoraria conhecer essa empresa. Aí você vai lá, se aproxima da pessoa, aí começa, não sei o que, aí a pessoa fala: legal sua palestra, muito interessante. E de fato, às vezes foi interessante, só não é urgente para ela. Ela ainda não está no momento. E tem solução para tudo. Então, assim, essa pessoa que está no topo do funil, ela vai achar, né, o seu case, o seu escritório. Vai até elogiar, de repente, exatamente, a apresentação. Vai elogiar, vai achar, né? É tudo muito interessante, mas não vai parar avançar, aí, entendeu? Porque não conectou com o problema real dela. E está tudo certo. Pode ser que amanhã ela seja essa pessoa que vai acabar a palestra e vai correr para falar com você, mas de repente hoje ainda não. E aí você vai ter. É importante ter essa consciência para que você consiga direcionar os conteúdos certos para cada nível de consciência de cliente. Exatamente. Agora você já sabe, né? Essa pessoa que você quer conquistar, mas que você se aproximou e a pessoa ficou no só, interessante, não deixa de pegar o contato dela, porque agora você já sabe de outros formatos e conteúdos que você pode fazer para ir, trazendo ela para esse fundo do funil. Se conecta no LinkedIn, pega um contato, coloca no seu mailing, vai fazendo o dever de casa aí que uma hora vai dar certo. Uma hora vira. Bom, e aí, enfim, a gente falou, né? Quando a gente está falando de diferenciais, de destacar os seus diferenciais, a sua proposta de valor, o que é relevante na sua prestação de serviço, além do preço? A gente ouve muitos escritórios falando: hoje em dia tudo é uma concorrência por preço, não sei o quê. Não é, tá? A gente já ouviu relatos de escritórios que têm essa estratégia de funil bem definida, né, que sabe criar esse relacionamento e essa confiança ao longo de todo esse processo. Chega na hora da apresentação da proposta, escritórios que estão ouvindo dos clientes dizer: olha, o seu preço nem foi o mais em conta, mas aquilo que você me falou, aquela conversa que a gente teve, esse conteúdo, enfim, alguma coisa no meio desse processo fez com que aquela pessoa criasse, né, uma confiança, uma relação tão próxima com aquele escritório que ela acaba apostando, né, numa proposta que não é o preço mais barato. Então,
existem diferenciais, existem formas de você destacar isso nessa etapa aí do funil. E aí a gente trouxe um exemplo, né? Então, assim, uma empresa, digamos que tem uma empresa que está buscando assessoria jurídica para fazer um M&A, né? E daí você, numa conversa, vai falar sobre a possibilidade de fazer isso sem passivos ocultos, né? Como é que a due diligence funciona, quais são as etapas, quem são as pessoas envolvidas. Gente, nessa hora, as pessoas são muito importantes, assim, né? E aí, quando a gente está falando das pessoas, não é só você ter lá na área do seu site, né? Toda a mini bio da pessoa e o histórico profissional, acadêmico, tudo que a pessoa já fez, realizou, escreveu e tudo mais. Isso é muito importante. Mas tem um outro passo que todos os escritórios agora estão começando a perceber, que é como é que aquilo que está escrito no site do escritório está referendado na rede social pessoal do sócio, né? No LinkedIn. Então, esse processo de tomada de decisão e de ganho de confiança, ele passa por diversos pontos de contato, não só de contato institucional do escritório, mas também das pessoas que representam esse escritório. E nessa etapa aqui, a marca pessoal é bem importante, mas também vamos falar melhor sobre isso num outro momento. Bom, e aí, para a gente ir fechando aqui, né? Então, vocês já entenderam um pouco as características de cada etapa, né? Desse momento de tomada de consciência. E aí, agora, a gente quer alertar vocês, assim, para alguns deslizes, né? Onde é que a gente vê que os escritórios mais erram na hora de estruturar as suas estratégias de marketing, pensando nesse funil e nesse processo de tomada de consciência, né? E aí a gente vai voltar num ponto que a gente já começou. Acho que a gente falou já. Lá no início, né? A gente já entregou. Que é você querer falar, ou, para mim, o que eu percebo, Rafael, assim, são 2 pontos principais. Ou querer falar, entregar um conteúdo, uma informação, um formato para pessoas que ainda não estão prontas para receber, ou seja, né, fazer conteúdo de fundo de funil e usar um canal que é de topo de funil, né, para pessoas que ainda estão nesse processo de tomada de consciência. Isso é um erro clássico, assim, e assim, gente, tá tudo bem também, tá? Porque é um exercício e por isso que a gente está aqui para aprender mesmo, para acertar. Por isso que a gente quis voltar nesse tema, né, que é tão basilar para as estratégias de marketing, porque esse é um exercício constante, como eu falei. É natural que tudo a gente queira desaguar na rede social, porque é rápido, porque é fácil, porque está todo mundo ali e etc. Mas é importante respirar um minuto e pensar aonde que essa informação tem mais valor. É no topo, no meio, no fundo do funil? Ou de que forma essa informação tem valor para quem está nessa etapa. Exatamente, E diluir a informação de forma relevante em cada uma das etapas. Então, esse é um equívoco. E o outro, que aí não sei nem se é um equívoco, mas eu acho que é um desperdício, assim, né? Que é de querer focar só no fundo do funil. Então, no fundo do funil a pessoa já sabe que quer contratar, então eu vou falar só com essas pessoas aqui. Isso é um desperdício de conteúdo e um desperdício de canal, né? Porque geralmente se fala isso nas redes sociais, no geral. E aí fica falando para fundo de funil na rede social e a pessoa ali está precisando de conteúdo de topo de funil, está precisando de educação, de aprendizado. E aí, eu no meu entender, seguindo essa sua linha de raciocínio, eu entendo que um dos erros é esse, falar para o fundo de funil nas redes, ou o contrário, também só falar para topo de funil, e não sabe? Você ensina muito, dá muita dica e tal, mas não avança. E até não cria mecanismos para avançar. Você até tem conteúdo para isso, mas você não organiza o seu marketing para avançar nesse funil. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Você não cria uma página de captura para trazer a pessoa para essa base de e-mail. Você não tem um assine nossa newsletter no site para a pessoa que queira receber conteúdos por e-mail, conteúdos mais densos. Você não produz esses conteúdos, às vezes, não faz um artigo para blog, não faz um webinar, não pensa em organizar, faz só a rede social, como você falou. Acerta muito no discurso da rede social, né?
E não sai disso. E não aprofunda, né? Sem o lead, sem o contato, é muito difícil vender. É muito difícil vender só com post nas redes sociais. Ainda mais se você está negociando com empresas, né? Que é o nosso foco aqui nessa série de conversas. E é o nosso foco de trabalho. Tá ligado? Trabalha quase que exclusivamente com escritórios que atendem empresas. É muito difícil você vender só com rede social. Você precisa fazer esse funil de marketing. Você precisa captar esse contato de maneira ética e íntegra, não tem problema nenhum, através de conteúdos, mas para que, uma vez que é aquela história da papinha, lembra que eu falei aqui nessa conversa hoje? Rede social é muita papinha, muito conteúdo mais fácil de deglutir. Porém, ele vai precisar de conteúdos mais densos, e esses conteúdos mais densos vão vir por e-mail, vão vir através de um webinar, vão vir através de um e-book, um white paper, quantos escritórios fazendo materiais incríveis aí sobre reforma tributária. Pô, tem escritório que fez quase que um portal só sobre isso, a gente sabe bem, e o material incrível, e eles estão fazendo certo, obviamente, material incrível enviado por e-mail, eventos, convidando clientes para receber aquilo. Então tem uma série de ações que você tem que fazer, que você pode fazer, que vão trazer resultado. Então acho que um dos erros e que a gente vê e que eu acho que mais críticos é isso. É não entender esses mecanismos e focar num tipo exclusivo de conteúdo, seja para o fundo, seja lá. E uma outra coisa que eu percebo, assim, quando eu falo que fazer conteúdo só para quem já está buscando, né, o conteúdo de fundo de funil, que é um desperdício, porque, falando principalmente para escritórios que atendem empresas, você tem um público potencial menor, né? Você tem, obviamente, um número muito menor de pessoas jurídicas do que de pessoa física. E se você foca num determinado mercado, né? Quanto mais você vai afunilando o seu perfil de cliente corporativo, menos empresas você tem para dialogar, para alcançar. E aí, fazendo um exercício rápido aqui, né? Digamos que você está focando em empresas do setor de alimentação, indústrias de alimentação. Quantas indústrias de alimentação tem no Brasil? Algumas centenas? Ok. Imagina que dentro dessas centenas, algumas estão no topo do funil, outras menos estão no meio e outras menos ainda estão no fundo do funil. Então, você diminui muito a possibilidade de alcançar potenciais clientes, né? Quando você foca só no fundo do funil. É claro que, assim, você vai... Quando entrar em contato com esse potencial cliente, a chance de conversão é maior, mas você tem muito menos possibilidade de contatos, porque você não vai estar dialogando com todas essas, né? Nesse exemplo que eu dei, todas essas centenas. Você vai estar dialogando ali para umas dezenas. Então, também um risco, principalmente pensando que todos os outros, né, a maior parte dos escritórios já estão olhando para esse funil de uma maneira mais estruturada, né? E os big players, com certeza, tem isso estruturadíssimo. Estruturadíssimo, né? Sabe exatamente. Tem uma equipe gigantesca fazendo para cada etapa de funil. E estão, claro, obtendo resultados, estão trabalhando, estão marretando essas etapas todas, com certeza. Exatamente. A gente isso não é a gente que está dizendo, né? Não, a gente já viu só você conversar com qualquer um desses, você vai ver tudo isso montado. E muitas vezes isso é público no sentido de que em vários eventos de marketing jurídico que a gente já participou, a gente já viu palestras, apresentações dos grandes escritórios, esse que você provavelmente admira e fala, nossa, esse cara faz um marketing muito legal, não sei o quê. Enfim, esses que todo mundo sabe que tem, né, as suas equipes de marketing, estratégias bem estruturadas, eles vão aos eventos e apresentam, sabe exatamente quantas pessoas entram no topo do funil, qual é o percentual de conversão para o outro, quantos eles têm que passar do topo para o fundo para fechar X propostas. Então, é tudo muito bem estruturado. Vai muito além da gente, com certeza. Só exatamente. Você conversar com os gerentes aí, os diretores de marketing e comunicação desses escritórios que eles vão confirmar isso. E isso cada vez mais está deixando de ser um privilégio, digamos assim, dos grandes escritórios, né? Escritórios de todos os portes. A gente, enfim, trabalha com um escritório de tamanhos completamente diferentes, né? E a gente vê escritórios, às vezes, de
10, 11 advogados, né, muito focado e que tem esse funil muito estruturado. Então, a gente hoje em dia é muito acessível, né? As ferramentas, você consegue montar um funil desses sem grandes custos, sem gastar tanto tempo, mas assim... Mas com um olhar muito estratégico. Exato, porque se você olhar para os grandes, eles estão fazendo 500 ações ao mesmo tempo, em vários funis, é uma loucura, mas você pode fazer seu funilzinho com calma, fazer seus posts nas redes sociais, mas também é importante trabalhar essas pessoas que estão mais interessadas, ter lá seu disparo. Podemos avançar para também não passar muito do nosso horário. Não, é porque a gente já entrou nessa parte aqui do como melhorar a abordagem, né? Que é isso, que primeiro entender que isso existe. Que isso existe e que quem não está fazendo isso está ficando para trás mesmo. Deixando a oportunidade na mesa e ficando para trás também. Exatamente, assim, porque, de novo, falando principalmente para escritórios que atendem empresas e especialmente para aqueles que atendem empresas em segmentos específicos, não tem só você navegando nesse oceano, né? Certamente tem outros escritórios olhando também para esse mercado e alguns deles ou já estão fazendo ou daqui a pouco vão começar a fazer a sua estratégia de marketing pensando nesse funil, né? Organizando bem essa abordagem do marketing para dialogar com todos os potenciais clientes desse mercado desde o primeiro momento, antes mesmo dele pensar em contratar um serviço jurídico. Então, a gente viu nos últimos anos esse modelo de abordagem de marketing das estratégias de funil, que a gente chama, né? Ficando cada vez mais presente, muitas vezes os escritórios chegando para a gente, né, nas primeiras conversas ali, antes até de começar a trabalhar com a Tá Ligado, já falando, não, porque enfim, já com uma linguagem que dialoga com essa estratégia de funil, ou sabendo como funciona isso. Então, é um conhecimento que está cada vez mais difundido pelas lideranças de escritórios de advocacia, por quem está à frente das estratégias de marketing, e aí é importante que, além de entender que isso existe, né, você consiga perceber quais são as melhores ações, canais e abordagem para cada etapa do funil, porque enquanto essa pessoa que está lá no topo do funil, apagando os incêndios, não sei o quê, não tiver segura, né, de que a informação que você está trazendo é relevante para ela, para avançar para as outras etapas, como a gente falou, essa negociação não vai acontecer. E se ela não está recebendo essa informação do seu escritório, potencialmente vai estar recebendo de outro escritório. Então, é importante a gente, de novo, né, usar essa preocupação genuína que os escritórios têm de colaborar, de ajudar, de contribuir com o negócio das empresas, porque isso a gente sabe que é uma realidade, mas transformar isso em conteúdo que ajude essa pessoa em todo esse processo, né? Toda essa jornada de conhecimento. E, por fim, assim, para o escritório acaba sendo uma grande vantagem também fazer isso, porque você tem um cliente mais preparado para receber o seu serviço, né? O que é isso? O cliente que já passou por essa jornada de conhecimento, ele muito potencialmente vai questionar menos coisas que ele já viu, ouviu, leu, né, no seu conteúdo de marketing nesse processo todo. Então, a própria relação do escritório com o cliente acaba sendo mais produtiva quando você trabalha o marketing nessa estratégia das 3 fases do funil. Exato. Eu acho que a gente já pode... Tem mais algum conteúdo que a gente separou para hoje? Não, acho que para hoje é isso. Queria agradecer a audiência de vocês, todos que estão aqui conosco desde o comecinho dessa conversa. Espero que tenha sido muito proveitoso. Já deixo o convite para a nossa próxima conversa. Nossa próxima conversa não é tão filosofal, digamos assim, é sobre prospecção. Então já vamos logo entrar no assunto que todo mundo quer. Que é a próxima fase. Lembra que eu comentei que depois do funil de marketing tem um outro funil? Que aí sim a gente começa a falar de prospecção, né? Tipos de prospecção e qual que você tem que tomar cuidado como escritório de advocacia para poder fazer. Então já fica ligado que em breve teremos conteúdo sobre isso. Espero que tenha sido útil. A gente teve muito cuidado para fazer isso e espero que essa conversa também ajude você a desvendar melhor essas etapas e essa coisa
de marketing que parece confuso, mas não é tão confuso, não. Ou ao contrário, né? Às vezes parece simples demais e é simples, mas não é fácil, né? A gente tem que ter realmente um cuidado para que qualquer que seja o investimento que você faça no marketing, de tempo, financeiro, enfim, né? Qualquer que seja o recurso que você aplique, que ele traga retorno para o resultado do seu escritório e, eventualmente, até para o resultado do seu cliente, quando a gente está pensando que o marketing tem esse propósito, né, de aproximar essas relações. Então, eu espero que essa conversa de hoje seja produtiva para que você consiga olhar para as ações e canais e estratégias que o seu escritório está desenvolvendo e perceber se você já está aí cumprindo, né, essa jornada junto com o seu cliente, com o seu potencial cliente, dialogando com os clientes nas 3 fases. E se não, você pode voltar aqui, porque essa conversa fica gravada aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página do LinkedIn. Volta lá nos slides em que a gente comentou, né, como melhorar a abordagem para cada etapa do funil, para você apertar aí os seus parafusos, aprimorar as suas estratégias e impulsionar os seus resultados. Rafael, obrigada pela parceria mais uma vez. Obrigado, Mari. Obrigada a todo mundo que nos ouviu aqui. Não esqueçam de assinar o nosso canal aqui no YouTube, tocar no sininho para receber notificação dos próximos episódios da nossa série Bastidores de Marketing Jurídico e seguir a nossa página aqui no LinkedIn, se você estiver assistindo a gente por essa rede social. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.